desemprego, talvez uma doença, talvez um relacionamento quebrado na sua família, perseguição, tantas coisas que te levam a ficar aflitos e te levam a sofrer. Mas eu quero que você nessa noite saiba de uma coisa: nós passamos por isso, para que nós possamos testemunhar que Ele venceu. E Ele disse: eu venci, e se eu venci, e se você estiver ligado em mim, você também vence. Então todos nós que estamos aqui como igreja do Senhor Jesus, nós somos ligados a Ele, que é a videira verdadeira. E nós somos os ramos que somos ligados nessa videira. Ou seja, então pode passar o inverno, pode passar a primavera, pode passar o verão e pode passar o outono. Mas no determinado tempo, os frutos aparecem. Amém? Glória a Deus. Às vezes é ser assim, todos nós vivemos da maneira que a natureza vive. Quando nós somos ligados à videira, ou seja, quando você é ligado como um ramo ligado à árvore, em todas as árvores aparecem as estações. E tem estação do ano que você olha para ela, ela está muito florida, bonita, e dando fruto. Mas tem determinada estação do ano que você olha para ela, e você só vê galhos secos. E você às vezes olha e fala assim: puxa, essa árvore não vai dar mais nada. Está passando por um período. É uma estação que ela está passando. Mas se os ramos dela estão ligadas na árvore, aquele ramo, quando chegar a estação apropriada, pode ter certeza de uma coisa: as folhas aparecem, as flores aparecem e os frutos aparecem. E a nossa vida não é diferente, irmãos. Às vezes você pode ter chegado aqui nessa noite, eu não sei como você chegou. Talvez você chegou aqui no momento que você está dando fruto, no momento em que tudo está indo bem na sua vida, numa estação apropriada em que tudo está dando certo. Mas talvez você chegou aqui numa estação hoje que você está passando por aflições, que talvez você mesmo olha para você e não consegue ver nada em você, a não ser simplesmente alguns galhos secos. São estações e períodos que nós vivemos aqui. E Jesus falou, Carlos, que nesse mundo nós teríamos aflições, mas não desanime não. A sua alma se aquieta. Por quê? Tudo vai ficar bem. O que eu tenho para dizer para você nessa noite, Vitor: tenha paz. Tudo vai ficar bem, pastora. Tudo vai ficar bem. E eu quero ter um exemplo aqui na vida de alguém muito conhecido, que é Jó. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Jó, no capítulo 42, já lá no finalzinho do capítulo. Capítulo 42, nós vamos ler do versículo 1 ao 5. Jó, capítulo 42, já lá no fim, versículo 1 a 5. Jó 42, versículo 1 ao 5. O que você precisa acreditar é que em todo o tempo Ele é bom. Em todo o tempo Ele é bom. Os irmãos conhecem essa história de Jó. Jó era um homem que era temente a Deus e um servo amado do Senhor, que passou por um sofrimento muito grande. Por quê? Ele era um homem próspero, filhos, família, rico, amava a Deus, temente a Deus. E Satanás um dia diz que, falando para Deus, algo assim, que ele se andava pela terra e falou assim: eu vi o teu servo Jó, um homem fiel ao Senhor, próspero, e que sempre está bem dizendo o teu nome, mas
Eu acho que Ele faz tudo isso, que Ele te ama tanto assim, porque o Senhor sempre deu coisas boas para Ele. Ele sempre teve uma família abençoada, Ele sempre foi próspero, e Ele só serve ao Senhor da maneira que Ele serve, te ama tanto desse jeito, porque o Senhor deu tudo para Ele. Aí o diabo fala para Deus assim: deixa eu tocar na vida dele, quero ver se ele continua te achando que o Senhor é tão bom assim. Ele fala que o Senhor é bom. Eu passei por lá até ouvi ele cantando: Tu és bom, em todo tempo és bom, justiça está em ti, teu amor é para sempre. Aí o diabo falou para Deus: será que em todo o tempo ele vai achar que o Senhor é bom mesmo? Ele nunca passou por problema nenhum, ele nunca teve uma doença, nunca foi pobre, nunca sofreu. Será que se eu tocar na vida dele, ele vai continuar cantando que tu és bom? Aí Deus fala para Satanás assim: você tem a minha permissão, pode tocar na vida dele, pode tirar tudo que ele tem, pode tirar até a saúde dele, só não tira a vida dele. Eu não permito que você tire a vida dele, mas pode tirar. Pode deixar ele na miséria, pode deixar ele doente, tira a família dele, tira tudo. Agora, por que Deus permitiu tudo aquilo, que o diabo tocasse na vida de Jó e permitiu que ele perdesse tudo, que Satanás tocasse na vida dele? Por uma simples razão: Deus conhecia Jó. Não só Deus conhecia, não só Jó conhecia a Deus, mas Deus conhecia Jó. E ele sabia que Jó, independente da situação que ele pudesse viver, ele jamais iria amaldiçoar o Deus dele. Eu não sei o que você está vivendo nesses dias, querido, o que você está passando. Se é por um desemprego, se é por uma luta, se é por uma doença. Mas eu sei de uma coisa: se Deus permitiu que você esteja passando por isso, é porque Ele te conhece. E Ele sabe que você não vai amaldiçoar Ele. Ele sabe que mesmo você passando por problemas, por lutas, por situações difíceis, você vai continuar cantando: Tu és bom, em todo tempo és bom. Em todo tempo. Em todo tempo, querido, tempos. Mesmo que sejam tempos difíceis, Deus continua sendo bom. Aí Jó chega aqui no capítulo 42, 1, depois de ter passado por tudo que ele passou, depois de às vezes ele até ter clamado a Deus e até não entendendo por quê. Porque na humanidade de Jó, mesmo ele nunca amaldiçoando esse Deus, nunca abandonando esse Deus que nós servimos, mas passou alguns momentos da vida dele que ele não entendeu por que ele estava passando por tudo aquilo. Porque ele era humano, como eu e você. Às vezes você não entende por que você passa por isso. Hoje você vai entender um pouco, porque Deus nos separou para meditar nessa palavra e ouvir algumas coisas. Mas naquele dia, Jó não tinha ninguém para sentar com ele e falar o porquê que ele estava passando por isso. E às vezes ele questionava a Deus e falava por que ele não entendia por que ele estava passando por tantas coisas assim. E Deus questiona ele. Deus questiona Jó em algumas coisas aqui já no final. Depois que Jó já estava para sair dessa fase terrível da vida dele, Deus fala assim, questiona em algumas coisas. Então aqui no 42, Jó responde para Deus. Então respondeu Jó ao Senhor: Ah, Senhor, eu bem sei que tudo podes,
e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Aí Deus fala para ele: quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Quer dizer assim, trazendo para a nossa linguagem de hoje, mas quem é você que sem conhecer às vezes os meus caminhos, fica questionando algumas coisas que têm acontecido na sua vida? Deus falando para Jó: quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Aí Jó fala assim: escuta-me, pois, Senhor, eu havia dito, e eu falarei. Na verdade, Senhor, no 5, em todo tempo eu servi ao Senhor, mas eu te conhecia só de ouvir falar. Quando o diabo tocou na minha vida, e ele olhou que eu era um servo do Senhor, mas na verdade, Senhor, antes de eu passar por tudo isso que eu passei, já no final, Jó falando com Deus, eu conheci o Senhor só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Aleluia. Irmãos, o que Deus quer de mim e de você é que nós não estejamos na igreja só ouvindo falar de Deus. Deus quer que os nossos olhos o veem de fato. Talvez você está olhando para mim aqui, mas você não está vendo Deus. Mas quando os seus ouvidos se abrem, e você começa a passar por algumas situações na sua vida, e mesmo você dentro da igreja, e você ouve cada semana uma palavra, cada semana você está na cela, você ouve compartilhado uma palavra, às vezes você entra até mesmo no YouTube, e você ouve a palavra da semana, quando o William manda, e você ouve a palavra da semana, mas quantas vezes você está só ouvindo? Jó era um homem que amava a Deus, eu sei que você ama a Deus também, mas quantas vezes você está aqui dentro, conhecendo Deus, só de ouvir falar? Mas nós precisamos chegar num ponto, querido, como Jó, que passou por algumas adversidades e hoje ele fala assim: mas agora os meus olhos te veem. O que Deus quer que eu e você estejamos num ponto, que nós possamos ver Ele de fato. E, irmãos, poucas coisas nas nossas vidas são inevitáveis. Poucas coisas são inevitáveis, como tribulação, aflição, sofrimento. Você consegue evitar um sofrimento na sua vida, uma tribulação, uma aflição? Não, queridos. Às vezes tem pessoas que até procuram, né, por desobediência a Deus, até procuram tornar a vida dela um pouco mais difícil do que já é, né? Nós conhecemos pessoas que nós discipulamos, nós ensinamos, nós aconselhamos, mas ela insiste em fazer tudo ao contrário do que o líder fala, do que o líder ensina, do que o pastor fala, e ela mesma traz para a vida dela algumas dificuldades, alguns problemas. Mas, irmãos, o próprio Senhor Jesus disse que nesse mundo nós precisamos estar atentos, porque nesse mundo que nós vivemos, uma hora ou outra, nós vamos passar por alguma aflição, e precisamos estar preparados para isso. O que eu quero que você entenda, querido, que é inevitável que eu e você, uma hora ou outra, venhamos a passar por alguma dificuldade na nossa vida, por algum problema, por alguma luta, seja em qual área for. Isso é inevitável. Agora, e quando nós passamos por isso, quando nós passamos por algum problema, por alguma aflição, por alguma tribulação, por algum sofrimento, a primeira coisa que nós perdemos é a alegria. Nós ficamos sem alegria, ficamos sem paz, e na maioria das vezes, eu e você, nós entramos em desespero. Na maioria das vezes você fica desesperado, tentando resolver, e na maioria das vezes você fica triste, na maioria das vezes você não sente alegria de vir na igreja, você não sente paz de estar na célula, na maioria das vezes o seu problema se torna tão grande, que você já não consegue mais louvar ao Senhor e cantar que Ele é bom. Talvez você não consiga, e talvez você cantou hoje aqui que Ele é bom, porque eu levei você a cantar. Mas será que você chegou nessa noite aqui de fato, podendo dizer que
que Deus é bom na sua vida? Talvez você chegou aqui hoje sem alegria, chegou sem paz, e talvez você chegou aqui até desesperado. Irmãos, são situações que nós passamos às vezes, que nós achamos que nunca nós viríamos a passar. Irmãos, fala comigo. Às vezes você passa por alguma situação que você para e pensa assim: Senhor, eu nunca pensei que eu fosse passar por isso. Nunca pensei que eu fosse passar por isso. Eu nunca pensei que eu fosse pegar essa doença. Eu nunca pensei que eu fosse perder meu emprego. Eu nunca pensei que eu fosse ter um problema tão grande com meus filhos como eu estou tendo. Eu nunca pensei que a minha conta ia entrar no vermelho. Eu nunca pensei que eu ia ficar a ponto de não ter um centavo para ofertar na igreja. Eu nunca pensei que eu ia passar pela situação que eu estou passando. E o pior de tudo, que nesses dias que nós passamos assim, parece que nunca vai ter fim. É como uma criança, é como um bebezinho do Douglas que nasceu essa semana. Quando ele está com fome, ela está chorando. Ela chora quando está com fome. Quando ela começa primeira coisa que vocês, eu tenho certeza, a primeira coisa que você fala para Joyce, ela está com fome. Sabe por quê? Porque é um instinto. Sabe por que o bebezinho, quando está com fome? É porque eles, no instinto dele, é algo natural. Ele acha que aquilo vai matar ele. E ele pensa, e o bebezinho, né, no instinto dele, ele pensa que jamais ele vai comer de novo, que aquilo não vai passar nunca, aquela fome não vai passar e ele vai morrer de fome. É um instinto natural do bebê, ele entra em desespero. Ele entra em desespero porque ele não sabe que ele tem um pai e ele tem uma mãe que está cuidando dele. E que imediatamente vai vir para quê? Para no socorro dele, vai dar o tetê, vai dar o mamar, não é? Vai fazer, e aquilo depois que ele mama, né? Ele dá aquele rotinho de prazer, né? Uau! Pega no sono e dorme em paz. Já viu o bebê que depois que mama, ele dorme em paz, querido? Agora, para nós, irmãos, nós somos iguais. Quando você está passando por um problema, nós nos tornamos o quê? Como um bebê. Achamos que aquele problema nunca vai passar. E nós vamos morrer daquele jeito. Eu vou morrer desempregado. Deus, eu vou morrer desempregado agora. O que eu vou fazer? Nunca mais vou arrumar emprego. Nunca mais vou arrumar emprego. Vai faltar alimento, vai faltar comida. A conta da Light vai cortar. É Light porque eu sou antiga, é Eletropaulo agora, né? O Eletropaulo vai cortar a água. A Odebrecht vai cortar a Brooksfield agora, né? Vai cortar a água. Vai tudo. Agora eu não estou desempregado. Nunca mais vou arrumar um emprego. Fica desesperado. Nunca mais vou ser curado dessa doença. Agora, Deus, nunca mais vou ser curado. E nós ficamos como um bebê. Às vezes você não tem noção do pai que você tem. O bebê chora desesperado, querido, porque ele ainda não tem noção do pai que ele tem e da mãe que ele tem. Às vezes talvez você chegou aqui desesperado hoje, sem alegria, sem paz, desesperado, porque ainda, talvez, você ainda não tem certeza do pai que você tem, que vai vir no momento certo ao teu socorro e vai passar. Fala para a tua alma assim, alma, fala assim, alma, fica quietinha. Sabe por quê? Fala assim para a alma, fala assim, alma, fica quietinha, porque no final tudo vai ficar bem, porque o meu pai está cuidando de mim. Oh, aleluia! Deus bom, Ele é bom, em todo tempo é bom.
Irmãos, é nessas horas que vem esse questionamento: Deus, por quê? Por que o Senhor me deixou perder o emprego? Por que o Senhor permitiu essa doença? Por que o Senhor não me liberta do vício? Por que o Senhor? Parece que esse problema nunca vai ter fim. Por que que as coisas são difíceis para mim? Por que as coisas são tão difíceis para mim? Parece que você só olha para você e fala assim: Senhor, por que as coisas para mim são tão difíceis? Irmãos, não é só para você não. Todo mundo passa por isso. Talvez você está passando hoje por isso. Mas até um tempo atrás era o teu irmão que passava. E amanhã será outro. Mas nós estamos aqui como família para nos ajudarmos uns aos outros, orar um pelos outros. Não desespere. Tenha paz, querido, em Deus. Jesus falou assim: eu oro para que em mim tenhas paz. Tenhas paz em Deus. Essas coisas vão passar. Não é nada fácil, queridos, viver assim. Eu sei que não é. Não é nada fácil viver desse jeito. Viver passando por esse problema, por essa aflição, por essa enfermidade, achando que nunca mais vai passar, achando que para você é tudo difícil. Eu sei que não é fácil assim. E eu também já vivi muitos momentos assim, e às vezes até me vêm alguns pensamentos assim. Mas, irmãos, eu aprendi numa coisa: é nesses momentos difíceis que nós precisamos de uma coisa. Você não pode perder nunca a nossa fé, a sua fé em Deus. Porque é nesses momentos que Satanás quer se aproveitar. É nesse momento difícil que Satanás quer se aproveitar de mim e de você, e colocar tristeza, falta de paz, para que você abandone a Deus, para que você volte para trás, que você deixe de confiar nele. Mais uma coisa eu falo para você, irmãos, eu tenho aprendido isso nesses meus 23 anos de vida cristã, por tantas coisas que eu já vivi. Eu aprendi que nós precisamos manter nossa fé em Deus, não reclamar, não murmurar, mas confiar que Ele, o Senhor, sempre vai dar uma saída, sempre vai mostrar uma saída para mim e para você, no pior momento que você possa estar vivendo, na pior doença, no pior desemprego, na pior crise que o país já viveu até hoje, que nós estamos vivendo agora, com quase 14 milhões de desempregados, e você pode estar no meio, ou pode estar na lista. Na pior momento que pode ter certeza de uma coisa: Deus sempre vai mostrar uma saída para você e para mim. Deus sempre vai mostrar uma maneira. E nós sempre vamos aprender alguma coisa com tudo isso. Pode ter certeza de uma coisa: uma lição vai ficar aprendida dessa situação que você está vivendo, para que o nome dele venha a ser honrado e glorificado através da sua vida e testemunho. Amém, queridos? Agora fala uma coisa para você. Você já pensou no seu problema? Você já viu como que você está? Talvez você chegou aqui achando que o seu problema era o maior de todos. Mas tente imaginar uma coisa. Tente imaginar como deve ter sido difícil para Jó suportar tantas tribulações ao mesmo tempo. A Bíblia diz que num só dia, num só momento, Jó, e sabe como que era Jó, querido? Talvez você chegou aqui para mim hoje falando assim: pastor, mas agora que eu comecei na cela, agora que eu estou indo na cela, agora que eu me tornei um dizimista fiel, agora que eu estou fazendo tudo certinho, abandonei as baladas, abandonei as drogas, agora que eu estou sendo fiel à minha esposa, agora que eu estou sendo fiel à igreja, agora que eu mudei minha vida, parece que tudo piorou. Olha a situação que eu estou vivendo, olha a doença, olha o desemprego, olha o dinheiro, olha quantas coisas eu estou passando. Talvez você chegou assim hoje, aqui, imaginando que o seu problema era o pior do mundo. Mas eu queria agora que você não pensasse tanto em você. Agora pense um pouquinho como que foi para Jó suportar tudo que ele passou. E Jó diz que lá no capítulo 1, no capítulo 1, voltando, não precisa abrir a Bíblia não, depois você lê em casa. No capítulo 1, no versículo 1, a Bíblia diz que Jó era um homem íntegro, justo
temia a Deus e evitava o mal. Já imaginou, querido, um crentão desse jeito? O exemplo de homem que era esse Jó, um homem íntegro, um homem justo, temia a Deus e se desviava do mal. Irmãos, era o tipo do crente que todo pastor gostaria de ter na igreja. Era o tipo de membro que todo pastor gostaria que estivesse junto com ele numa obra dessa. Um camarada íntegro, um camarada que temia Deus, um camarada justo, um camarada que se desviava do mal. Como é que um homem desse poderia passar por tudo que ele passou? Imagine agora Jó, num tempo só, querido. E ele seguia a sua vida normalmente. Normalmente ele seguia a sua vida, os seus negócios, cuidando da sua família, dos seus filhos. Mas quando ele menos esperava, é sempre assim. As coisas acontecem assim na nossa vida. Quando nós menos esperamos. Quando Jó menos esperava, uma grande tempestade atingiu a vida dele. Num só dia, num só momento. Jó perdeu todo o seu gado. Jó perdeu todo o seu gado. Todo o seu gado morreu. Todos os seus animais morreram. Perdeu todas as suas propriedades, suas posses. Perdeu sua saúde e viu todos os seus filhos morrerem. Imaginou isso? Imaginou uma pessoa perder tudo num só dia? Perder os seus gados, seus animais, perder todas as suas propriedades, ver todos os seus filhos morrerem e ficar doente, numa doença que o jogou na cama. E a Bíblia diz que era uma doença terrível, que do outro lado da rua ele já sentiu o fedor dessa doença dele, que ele usava até caco de telha para se coçar. O homem estava podre, começou a apodrecer em vida. E o pior, perdeu o apoio dos seus amigos. Quando ele mais precisava dos seus amigos, todos eles viraram as costas para ele, começaram a julgar ele, e perdeu o apoio até mesmo da sua própria esposa. Abandonado de tudo. Totalmente abandonado por tudo e por todos, até mesmo pela sua própria esposa. Seus filhos mortos, sua propriedade morta, seus amigos o condenando, que talvez ele seria o mais terrível pecador, por isso que ele estava passando por aquilo tudo. Ou seja, num só tempo, imagine só, num só momento, todas as aflições, todos os problemas, todas as tribulações que poderiam vir, veio sobre a vida dele. Imagina como esse homem deveria estar. Se coloca no lugar dele. Como não questionar Deus no momento desse? Por que de tudo isso? Como não se sentir sozinho, abandonado, desamparado em uma situação dessas? Eu sei que você sente assim, que quando você está passando por um problema, uma situação dessa, parece que você fala assim: cadê o pastor que não me liga? Cadê os líderes que não me visita? Cadê os irmãos? Cadê a igreja? Cadê os meus amigos? Cadê todo mundo? Parece que você se sente de uma maneira totalmente abandonado. Irmãos, eu não condeno você. Eu e você, nós somos humanos. É natural que isso possa acontecer. Porque nós somos frágeis. Somos frágeis. Somos humanos. Temos uma alma. E no momento desse, a nossa alma, ela é governada muito mais pela nossa carne, porque pelo nosso espírito. E a sua carne, ela clama. Ela entra em desespero, como uma criança, achando que vai morrer, achando que foi abandonada por tudo e por todos, que ninguém está vendo que ninguém é sensível ao seu problema. Por que isso? Pela nossa humanidade e pela nossa visão das coisas de Deus, que muitas vezes é limitada. A nossa visão de Deus no momento desse, querido, aí que nós podemos ver, no momento de aflição e tribulação, de sofrimento, é que nós damos conta de quanto que a nossa visão é limitada para ver Deus. Por isso que Jó, lá no capítulo 5, ele fala:
Antes eu te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Porque depois que ele viu, passou por tudo isso, e ele viu a mão de Deus agindo na vida dele, e falou: Senhor, agora eu consigo ver o Senhor. Antes eu era simplesmente um crente, mas agora eu sei o quanto que eu sou filho. O quanto que eu sou filho. O quanto que o Senhor está do meu lado, está junto comigo nessa. Deus quer, irmãos, que nós ampliemos a nossa visão dele. O que Deus quer muitas vezes, quando nós passamos por um momento desse, é que nossa visão seja ampliada, que nós possamos realmente ver ele. Agora os meus olhos te veem. Você imaginou, querido, se você chegar, poder falar para Deus isso: Senhor, agora os meus olhos te veem, porque eu estou passando no meio de uma guerra, no meio de um tiroteio enorme, no meio de tanta bomba caindo, mas eu tenho paz, porque eu estou vendo o Senhor. Como ter paz, querido, no meio de uma guerra? É porque você consegue ver Deus. O apóstolo Paulo fala assim: esquecendo-me das coisas que para trás deixei, prossigo para o alvo. Sabe por que Paulo prosseguia para o alvo? Porque ele via Jesus. Ele podia apanhar, podia sofrer o que fosse na carne, mas ele sabia que lá na frente ele via Jesus. O que eu queria que você e eu também, no meio de tanto problema que nós possamos passar, que nós possamos olhar para o alvo e ver Jesus. Que a sua visão nunca fique limitada, independente da situação que você esteja passando, porque quando nós passamos por coisas boas, nós nos orgulhamos em falar: é Deus. Nossa, irmão, que casa bonita que você comprou, é Deus na minha vida, irmão. Irmão, que carro bonito, carro zero que você comprou, irmão. Propriedade exclusiva de Jesus, é Jesus que me deu. Nossa, irmão, como você está crescendo na igreja, como você está rompendo na sua célula. Irmãos, é Deus na minha célula, é Deus. Quando as coisas estão boas, nós falamos que é Deus, mas quando as coisas começam a ficar mal, quando as coisas ficam mal, você só fala assim: é o diabo, é o diabo. Quando você perde o emprego, você já fala assim: é o diabo, é o diabo. Quando a sua célula começa a perder membros, está vendo? O diabo está se levantando. Você não consegue ver Deus no meio de um problema, querido. E às vezes você canta: Deus é bom. Como é que é? Desafinei agora. Do tempo é bom. Irmãos, Deus é bom em todo o tempo. Por que quando você está indo tudo bem na sua vida, você consegue ver Deus e falar: é Deus? Porque quando as coisas vão mal, você só consegue ver o diabo. Estou doente, é o diabo que colocou essa doença. Ah, irmãos, o diabo não tem poder sobre a tua vida. Eu quero que você saiba de uma coisa: tudo que acontece na minha vida e na sua vida é permissão de Deus. Mesmo que você esteja passando por um problema grande, por roubar o carro. Menino Marcelo testemunho aqui. A chave ficou no carro 4 horas. Numa região que se rouba carro a todo momento. Todo momento está roubando o carro naquela região. O meu mesmo deixei lá outro dia, roubaram o step. Eu agora chegando até tem step. Ninguém rouba mais um step, também não tenho mais. Outro dia deixei lá, roubaram o step. Todo momento rouba carro naquela região. Aí o Marcelo vem aqui, sobe aqui e testemunha que é Deus. Deus guardou o carro dele e guardou de fato. Mas, querido, há uns 15 dias atrás roubaram o Edson. Foi o diabo, Edson? Deus permitiu, querido. Pode ter certeza disso. E não precisa chorar desesperado com uma criança não, que no momento certo Ele vai te dar algo muito melhor. Você vai ver o que aconteceu na vida de Jó. Então, nas coisas boas, nas coisas ruins, Deus quer que nós possamos sempre ver Ele. Veja Deus em tudo, em todos os momentos. Nós não estamos mais debaixo do jugo de Satanás, que nós já fomos libertos do diabo. O diabo já não governa mais a nossa vida, o diabo não pode tirar nada de mim nem de você.
O diabo não pode tirar mais nada, nem de mim, nem de você. Sabe por quê? A nossa vida foi entregue nas mãos do Senhor Jesus. E tudo que acontece na minha e na sua vida a partir de agora, sempre é permissão dele. Mas não com o propósito de nos matar, de nos desanimar, não. Para que nós possamos ver a mão dele agindo na nossa vida. Mesmo no meio da tribulação, você vai ver Deus. E o nome dele vai ser exaltado e glorificado. Porque no final de tudo, tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem, Vitão. Deus te deu aquela lanchonete, aquele ponto maravilhoso. E nós falamos, foi Deus que te tirou dali e te colocou naquele ponto maravilhoso. Perdeu os clientes. Não é o diabo que levou embora. Deus está permitindo. Mas vai vir o dobro logo, logo. Logo, logo vai dobrar. Vai romper. E não vai ser só uma não. Vai vir uma franquia. Eu estou vendo uma franquia vindo aí. Vários se abrindo nesse país. Vários se abrindo aqui, querido. Não é esse momento difícil que vai paralisar vocês. Todos os seus sonhos serão realizados através disso aí. Cada um aqui, irmãos. Todos os irmãos estão passando por um problema. Fica tranquilo, queridos. A pastora está passando por esse problema. Mas ela não vai morrer nesse problema. Vai vir muita criança para essa igreja ainda, querido. O nosso ministério vai ser de Kids aqui, vai ser próspero, grande, maravilhoso. Eu estou vendo Deus na vida dela. Eu estou em paz porque eu estou vendo Deus na vida dela. Eu estou vendo Deus agindo na vida dela. E eu estou vendo que isso não é para a morte, é para que o nome do Senhor venha a ser honrado e glorificado. Porque em todo o tempo Ele é bom. Irmãos, mas por mais que nós acreditamos e saibamos que Ele nos ama, eu sei que existem momentos que nós somos tentados a pensar, cadê Deus? Cadê o Senhor em tudo isso? Talvez você está falando, Senhor, pastor, o Senhor está falando aí, mas cadê? Talvez o diabo está te tentando agora no seu problema. Falando assim, o pastor está falando, mas cadê Deus na sua vida? Fala para o diabo, está aqui, ó. Está aqui, ó, diabo. E ele é muito maior. A Bíblia me garante que aquele que está em mim, ele é muito maior e mais poderoso do que você que está no mundo. Se nós passamos aflição no mundo, querido, é porque o sistema do mundo está debaixo do jugo de Satanás. Mas aquele que mora aqui dentro agora é muito maior que todo o sistema do mundo. É maior que a crise, é maior que um câncer, é maior que um desemprego, é maior que uma briga, é maior que tudo, é maior que a falta de dinheiro, é maior que as finanças, é maior que tudo. A Bíblia diz, é aquele que está em mim, é muito maior e mais poderoso que aquele que está no mundo. E se no mundo eu vou ter aflição, e se no mundo eu vou ter aflição, como Jesus falou, mas não me interessa o mundo, o que me interessa é que eu estou ligado nele e ele venceu. Ele venceu, pode aplaudir o Senhor Jesus, querido. Isso merece uma salva de palmas em pé. Em pé. Em pé. Ele venceu. Ele venceu. Ele venceu. Ele venceu. Ele venceu. Creia nisso. Ele venceu. E o mundo não pode te parar. O mundo não pode te parar. O diabo não pode te parar. Nada. Pode sentar. Se você tem feito essa pergunta, meu irmão, sabe de uma coisa? Deus está bem do seu lado. Se você entrou aqui, ou se por acaso Satanás colocou no teu coração agora essa pergunta, cadê Deus? Sabe de uma coisa? Sabe onde está Deus? Deus está bem aqui, ó, junto de você. E se não fosse pelas mãos de Deus, querido, se não fosse pela mão de Deus, você acha que Jó conseguiria passar por todos aquele sofrimento? Responde para mim. Jó venceu isso daí. Jó não morreu. Agora você acha que se não fosse a mão de Deus, se não fosse Deus estar do lado dele, junto com ele em todo esse momento, todo mundo abandonou. Os amigos abandonaram, a esposa abandonou. Mas alguém mais importante do que tudo não o abandonou. E ele só venceu tudo isso porque Deus estava com ele o tempo todo, mesmo nesse momento difícil. Assim como ele, muitas pessoas estão passando por problemas, muitas pessoas estão passando por tribulações,
E se elas só estão em pé por um motivo, porque há um Deus que nos sustenta. Você só está aqui hoje. Você só está aqui hoje por um único motivo. E eu posso te garantir isso. É porque o Senhor Jesus, o nosso Pai poderoso, tem nos sustentado, tem te sustentado para estar aqui. Você não caiu de paraquedas. A Bíblia diz que antes de eu escolher a Jesus, Ele nos escolheu. Ou seja, você foi escolhido por Ele para estar aqui. E se você está aqui, querido, é por um motivo, porque Ele tem te sustentado todos os dias. Mesmo que você não possa vê-lo, saiba que Ele está aqui. Ele está dentro de você. E Ele é bem presente. E Ele disse uma coisa para você. Ouça isso. Ele falou assim, é chegado o momento de eu ir para o Pai. Mas uma coisa eu garanto para você. Jamais os deixarei só. Jamais os abandonarei. Eis que eu estarei convosco. Presta atenção nisso. Eis que estarei convosco todos os dias. Todos os dias. O Senhor está com você todos os dias. Mesmo Ele sendo dias bons ou os dias difíceis. Ele está com você todos os dias. Acredite nisso. O problema é que muitas vezes, irmãos, nós focamos muito mais na nossa dor, nos focamos muito mais no nosso sofrimento, deixamos de olhar para Deus e questionamos muitas vezes a Deus por causa do nosso problema, por nossa tribulação, por causa do nosso sofrimento. E na maioria das vezes, o maior problema nosso não é o problema que você está passando, é a falta de confiança no Deus que nós servimos. E começamos a achar que o problema, ele é muito maior do que o Deus que nós servimos. Não é maior, querido. O seu problema não é maior que o seu Deus. Agora, muitas vezes nós deixamos de olhar para Deus para ficar olhando só para o problema. É por isso que você fica triste. Sabe por que você fica triste? Perde a paz e entra em desespero? É porque você pensa que o seu problema é maior do que Deus. E você só consegue enxergar Ele, não consegue enxergar Deus. Irmãos, por isso que Jó falou assim, agora os meus olhos te veem. Sabe por quê? Porque em um determinado momento da vida de Jó, quando ele questionou Deus, ele só conseguia ver o problema que ele estava passando. Mesmo ele amando Deus. Eu sei que você ama Deus, querido. Eu sei o quanto que você ama a Deus. Eu sei o quanto que você é apaixonado por Deus. Mas não faça do seu problema maior do que Deus na sua vida. Amém? Olhe para Deus, olhe para Ele. Deus, presta atenção nisso. Deus não pode te livrar, muitas vezes, das dores que você vai passar. Presta atenção nisso, que isso é importante. Eu queria que todo o movimento agora parasse um pouquinho. Os irmãos. Eu queria que todo mundo sentasse. Pode sentar. Porque distrai. Na verdade não distrai as pessoas, distrai eu. Eu perco o raciocínio. Deus não pode, muitas vezes, te livrar do problema. Ou da dor que você pode estar passando. Mas Ele vai estar junto com você. No meio da sua dor, para te dar a vitória. Amém? Deus vai estar com você no meio da sua dor. Deus, talvez aqui, Deus não me livrou do problema, pode ter certeza de uma coisa, Ele está junto com você, para te dar a vitória. Em Daniel, não precisa abrir, depois você só marca, mas depois você lê em casa. Em Daniel, tem uma passagem muito interessante no livro de Daniel, que está no capítulo 3, que diz que Nabucodonosor, quando levou uma parte do reino para ser escravo na Babilônia, tinha 3 camaradas lá, que chamavam Sadraque, Mesaque e Abidenego. Os camaradas eram fiel a Deus como Jó. Os camaradas íntegro, justo, reto, temente a Deus, se desviava do mal. E lá Nabucodonosor dá uma ordem agora de que todo mundo devia se prostrar diante de uma estátua
de um ídolo que ele tinha feito. Mas Sadraque, Mesaque e Abdenego, pela sua fidelidade a Deus, eles se recusaram a se prostrar. E como punição, a Bíblia diz que Nabucodonosor os mandou para uma fornalha. Sabe o que é uma fornalha, querido? Era uma fornalha de fogo, tão forte, que só dos quem estava passando por perto, já perdia a vida de tão forte que era. Se você passasse perto, já seria queimado. Aí a Bíblia diz que Sadraque, Mesaque e Abdenego, homens temente a Deus, íntegros, justos, que se desviavam do mal, e não se prostraram diante do ídolo que Nabucodonosor colocou ali. Aí eles foram levados, sabe para onde? Puxa, mas mesmo sendo assim, Deus permitiu que eles fossem jogados numa fornalha de fogo. Irmãos, Deus não livrou Sadraque, Mesaque e Abdenego da fornalha de fogo, mas livrou eles na fornalha de fogo. Na fornalha. E no capítulo 24 diz assim, no versículo 24 do capítulo 3 diz assim: então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e falou, dizendo aos seus conselheiros: não lançamos nós dentro do fogo 3 homens amarrados? Responderam eles ao rei: sim, rei, é verdade. Presta atenção, querido, vai fazer uma diferença na tua vida agora. Porém, nós lançamos 3 homens lá naquela fornalha, para eles saírem de lá só o pozinho. Porém, eu estou olhando lá, e eu vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem sofrer dano algum. E o aspecto do 4º homem é semelhante ao Filho de Deus. Aleluia! Deus não livrou Sadraque, Mesaque e Abdenego da fornalha, mas Ele livrou eles dentro da fornalha. Eles passaram, entraram na fornalha. Mas Jesus está dizendo aqui, quando Nabucodonosor olhou, nós lançamos lá 3 homens para serem queimados. Eu estou olhando lá e eles estavam amarrados. Agora eu estou olhando lá, estou vendo 4 homens desamarrados, passeando ao redor do fogo. E o 4º homem tem um aspecto do Filho de Deus. Quem que é o Filho de Deus? O Senhor Jesus. O que eu quero que você entenda nessa noite, querido. Talvez Deus não te livrou do desemprego. Talvez Deus não te livrou dessa doença. Mas Ele está junto com você. Falei para a pastora agora há pouco. Deus não te livrou dessa doença. Mas em cada quimioterapia que você está fazendo, pode ter certeza, Ele está sentado naquela maca junto com você, te livrando da morte. Todo o tempo. Por isso que eu quero que você confie. Da mesma maneira que Sadraque, Mesaque e Abdenego, Deus não permitiu que eles não entrassem na fornalha, eles entraram. Mas Deus, Senhor Jesus, estava com eles junto lá. Deus está com você o tempo todo. Esse problema que você está passando, você não está sozinho. A situação que você está vivendo, querido, pode ter certeza de uma coisa. Ele diz para você: eu estarei com você todos os dias das suas vidas. Ele está junto com você. Da mesma maneira, Daniel, houve um decreto do rei Dário que todos aqueles que agora já teriam que fazer petições e orar somente a ele. Todas as petições teriam que ser feitas ao rei. Era proibido cada um orar ao seu Deus. De repente sai um decreto do rei que agora era proibido orar ao nosso Deus. Agora, Daniel, querido, como Jó, era um homem íntegro, justo, temente a Deus,
se desviava do mal. Daniel falou assim: eu deixar de orar ao meu Deus? A Bíblia diz que ele entrou no seu quarto, começou a orar, a clamar a Deus. Algumas pessoas viram, foram falar para o rei. Daniel desobedeceu suas ordens. Ele está orando ao Deus dele. Sabe onde ele foi parar? Numa cova de leões. Famintos. Os leões que já estavam já alguns dias sem comer. Imagina um leão com fome. É mais desesperador do que um bebê com fome. Imagine leões com fome, querido. Qualquer mosquito que entrar na cova, eles aquela briga para comer o mosquitinho. Imagine Daniel, um jovem forte, né? Porque a Bíblia diz que ele era forte, porque ele comia as coisas que eram de Deus, não se contaminava com as coisas do mundo. Um homem forte, jovem, robusto. Imagine Daniel entrando numa cova de leões faminto. Imagine os leões com os garfinhos na mão, vendo Daniel entrar. Agora, se fala para mim uma coisa: por que Daniel, como você, que é íntegro, justo, temente a Deus e se desviava do mal, foi parar na cova dos leões? Por quê? Porque Deus não livrou Daniel da cova dos leões. Ele livrou Daniel na cova dos leões. Eu quero ler para você. Marca aí. Vai fazer uma diferença na sua vida, para você viver feliz, mesmo com problema, porque Jesus está com você. Daniel 6, capítulo 19 a 22, diz assim: pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, porque o rei amava Daniel. Ele foi induzido a jogar Daniel lá dentro. E ele estava com uma voz triste e disse, o rei: Daniel, Daniel, servo de Deus vivo, dar-se-á acaso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-se dos leões? Irmãos, o cara passou a noite inteira rodeado de leões famintos. Aí o rei veio perguntar para ele de manhã se ele ainda está vivo. Todo mundo zombou do rei. Rei, você está louco, rei? Camarada, os leões estavam tudo com fome. Mas de repente veio uma voz lá de dentro. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizesse nenhum dano, porque foi achada em mim inocência diante dele e também contra ti. Ó rei, eu não tenho cometido delito algum. Rei, os leões, irmãos, a Bíblia está dizendo, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Por que Daniel não foi livre da cova? Porque Deus entrou com ele na cova e livrou ele dos leões. Então, irmãos, fique em paz. Deus vai te livrar. Mesmo você entrando nesse problema, às vezes você fala assim: por quê? Por quê? Né? Lembra disso. Jó perdeu tudo, mas Deus estava com ele nessa. Sadraque, Mesaque e Abednego não foram livres da fornalha, mas o Senhor estava com eles lá dentro. Daniel não foi livre da cova dos leões, mas o Senhor estava com ele lá dentro, fechando a boca dos leões. O Senhor não está com você. Se você está doente, saiba de uma coisa: o Senhor está com você nessa doença. Se você está desempregado, tenha certeza de uma coisa: o Senhor está com você e vai te sustentar nesse período até a porta se abrir. Se você foi roubado, pode ter certeza de uma coisa: o Senhor está com você nessa e vai te devolver todas as coisas. E vamos continuar. Se você ler o livro de Jó, querido, você vai ver que Deus disse a ele que por mais que não pudesse entender os motivos de tanta dor, Ele é soberano e tem o controle de todas as coisas. Sabe de uma coisa? Deus é soberano na sua vida e Ele tem o controle de todas as coisas da sua vida.
Jó então viu a grandeza do Senhor e confessou. Lá no capítulo 3, do versículo 3, do capítulo 42. Na verdade, eu falei de coisas que eu não entendia. Eu sei que às vezes você fala de coisas que você não entende, como eu falo. Na verdade, falei de coisas que eu não entendia, coisas maravilhosas demais para mim. Isso tudo é maravilhoso, irmãos. Coisas que eu não conhecia. Eu sei que quando nós questionamos a Deus, às vezes nós falamos de coisas que nós não entendemos, coisas que nós não conhecemos. É coisa que nós não, é como eu falei, que nós nunca imaginaríamos que iria passar. A diferença na vida de Jó aconteceu depois que ele parou para ouvir a voz de Deus, o que tinha para dizer. Tudo mudou e tudo vai mudar na sua vida a partir de hoje. Quando você olhar para o Senhor e enxergar que o Pai é infinitamente maior do que todas as tribulações que nós possamos estar passando. Tenha certeza disso. Deus é muito maior. Deus que é o nosso Pai, Ele é muito maior de qualquer situação difícil que você possa estar passando. E Jó, lá no capítulo 42, no versículo 5, ele diz assim: eu te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Eu quero muito que você veja Deus em tudo. Pare de... Uma vez eu preguei aqui, né? Pare de ouvir falar de Deus e começa a ouvir aquilo que Deus tem para falar para você. A diferença é essa. Às vezes nós ouvimos falar muito de Deus, mas não ouvimos o que Deus tem para falar conosco. Porque quando nós ouvimos o que Deus tem para falar conosco, os nossos olhos se abrem e nós podemos dizer como Jó: agora os meus olhos te veem. Deus então restituiu em dobro. Aí vem o segredo, né? Edson, irmãos, Deus restituiu em dobro tudo que Jó havia perdido. A sua vida foi restaurada e sua fé fortalecida. Amém, irmãos queridos? Depois do final de tudo isso, Jó foi restituído em tudo. Toda a sua riqueza em dobro, os seus filhos de novo, a sua família de novo. Tudo aquilo que ele tinha perdido vem dobrado na vida dele. Ele era duas vezes mais rico e próximo do que antes. Mas não podemos esquecer que nada foge ao controle de Deus. Irmãos, eu sei que, por mais difícil que seja a situação, confie que Deus vai derramar as bênçãos no momento certo na sua vida. Espere um momento. A Bíblia diz algo assim: esperei com paciência no Senhor. Esperei a cura com paciência no Senhor. Esperei a restituição do roubo do meu carro com paciência no Senhor. Esperei os clientes de volta, os fregueses de volta com paciência no Senhor. Esperei. Vou falar para as meninas aqui e para os meninos. Esperei um casamento com paciência no Senhor. Esperei o meu emprego com paciência no Senhor. E Ele satisfez o desejo do meu coração. O que eu peço para vocês, irmãos, esperem com paciência em Deus. Jó esperou com paciência naquele momento difícil. Sadraque, Mesaque e Abdenego entraram naquela fornalha pacientes, confiando que Deus ia os livrar dali. Daniel, ele foi em paz para a cova dos leões, sabendo que lá dentro do Senhor ia ter um livramento para ele. O que nós precisamos, queridos, é ter paciência e esperar em Deus. Mesmo que a resposta não demore um pouquinho, mas no tempo certo, Deus vai revelar tudo para você. E a vontade de Deus para nós, queridos, é que possamos não mais viver a nossa vida, porque quando você para de viver a sua vida, você começa a viver a vida de Cristo, é muito mais fácil. Porque a nossa vida, se ela não morrer, em todo o tempo nós vamos ficar desesperados, em todo o tempo nós vamos ficar tristes, em todo o tempo nós vamos ficar pensando em desistir. Mas não desista. O que eu peço para você é que a nossa vida morra e que nós possamos viver a vida de Cristo. Fica tudo mais fácil. Quando nós possamos viver a vida de Cristo em nós, tudo fica mais fácil.
E por mais que a nossa alma possa estar abatida, tenha certeza de uma coisa: tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Eu queria que você se colocasse de pé agora.